Pode ir. Boa noite, tudo bem, pessoal de casa? Estamos dando início agora à live do Sintect MG, que nesta primeira edição a gente vai debater os serviços públicos e a pandemia. Estão presentes aqui com a gente, participando, companheira Eliene Novaes, professora da UNB, Universidade de Brasília, companheira Rosane Cordeiro, que é coordenadora administrativa do Sindados MG, Sindicato dos Trabalhadores de Processamento de Dados, e o companheiro Robson Gomes, que é o presidente, Robson Silva, perdão, que é o presidente do Sintect MG, Sindicato dos Trabalhadores dos Correios. Lembrando que você de casa pode participar com a gente, deixa seu comentário, manda sua pergunta, deixa seu alô, que durante a live a gente vai batendo papo, vai conversando, vai indo. Então, nesse primeiro momento, vou convidar o companheiro Robson para fazer a exposição inicial. Robson. Bom, obrigado, Sara. Saudar aí, né, nossas companheiras, Eliene Novaes, que é da educação aí, que vai tratar da situação da educação, companheira Rosane, Sindicato de Processamento de Dados, que vai tratar aí da questão, né, da tecnologia da informação aí, e dizer que é um prazer receber, né, nessa primeira live do Sintect MG, essas importantes companheiras aqui que vão discorrer sobre o assunto aqui para a gente, né? Também deixar aqui, né, um aviso para todos que estão aí assistindo a gente, que esse é o primeiro, né, e que esse programa ele será semanal, né? E cada semana nós vamos abordar aí um tema diferente para a gente ampliar o nosso debate, né, com os trabalhadores e mostrar aí, tentar esclarecer as dúvidas aí de todos os trabalhadores aí no dia a dia, né? Bom, eu estou na tarefa de ser um anfitrião, né? E quero discorrer aqui um pouco sobre a situação da pandemia, mas eu queria abranger um caráter mais geral dessa pandemia e depois entrar na situação dos Correios, porque os trabalhadores dos Correios, eles estão sendo duramente atacados, né? Agora há pouco, inclusive, né, a gente providenciou um informe da Federação Nacional sobre a situação da liminar das pessoas que coabitam com pessoas do grupo de risco e trabalhadores que têm filhos em idade escolar, né? Mas eu queria pegar o caráter mais geral e depois vir para essa situação, que é o seguinte: a pandemia mundial, ela acontece em meio a uma crise do capitalismo, né? Uma profunda crise do capitalismo que a gente consegue, né? A crise não é a pandemia, né? A crise já existia, né? Uma profunda crise com quebra de bolsas, né? Antes mesmo da pandemia, né? E todo tipo de acontecimento. E o que acontece? Essa pandemia, ela desnuda, né, a situação da crise geral do capitalismo, em que mostra né, a situação de destruição que é esse sistema para a classe trabalhadora, né? A gente consegue ver perfeitamente que a pandemia, ela demonstra que quem tem dinheiro, né, os donos dos meios de produção, a burguesia em geral, ela consegue sobreviver em meio à pandemia. Porém, a população mais pobre, ela não consegue. Então, isso mostra a diferença do sistema capitalista, né, em que é um sistema de exploração que os trabalhadores estão colocados, e também mostra que quem produz todo o lucro do mundo são os trabalhadores, né? É o trabalho e não o capital. Então a gente consegue entender muito bem essa relação. E trazer alguns dados, né, pessoal, dizer que para demonstrar essa desigualdade social diante desse sistema, a gente vê, por exemplo, que
países da África, que a gente já noticiou, por exemplo, que tem países em que dados que foram trazidos, dados oficiais, né, trazidos, que países que a gente tem 19 milhões de habitantes, como Burkina Faso, e somente 11 aparelhos respiradores, né? Ou Serra Leoa, que tem 7 milhões e meio de pessoas e apenas 7 respiradores. Ou seja, está claro que a população mais pobre ela tá fadada a morrer diante dessa pandemia. Porque o capitalismo ele está jogando peso para que as pessoas continuem trabalhando e que gerem lucro para esse capital, né? Enquanto a população mais pobre ela tenta se defender como pode. E aí, essa situação é uma situação que é importante ser debatida, porque enquanto a pandemia acontece, não só no restante do mundo, mas aqui no Brasil, os direitos da classe trabalhadora estão sendo atacados, né? Os direitos dos trabalhadores dos Correios, os direitos dos trabalhadores de várias categorias estão sendo atacados através das medidas provisórias, né, do governo Bolsonaro, que tem colocado aí medidas provisórias uma atrás da outra, que ataca, por exemplo, a MP 927, né, que ataca também os trabalhadores dos Correios com a questão do não depósito do FGTS em 3 meses, né, ataca os trabalhadores dos Correios também e das demais categorias com a situação em que tenta descaracterizar o nexo causal da contaminação do coronavírus com o acidente de trabalho. Então, são ações cruéis, né, que a gente vê aí do governo federal contra a classe trabalhadora. Fora a MP 936, que reduz salário, reduz jornada de trabalho, reduz salário, né, autoriza os patrões a descontar, e além da PEC 10 e outras que estão aí no bojo dessa discussão, que estão sendo aprovadas na calada da noite. Enquanto está todo mundo tentando se isolar, porque vamos ser sinceros, nas favelas, na periferia, né, nos aglomerados, as pessoas não têm como se defender do coronavírus, né? As pessoas moram em casas de 10 metros quadrados. Como é que uma família inteira que mora no espaço desse vai ter distância social, vai se proteger? Além de que, né, importante a gente dizer que o auxílio emergencial, né, que foi aprovado aí, pelo Congresso, né, contra a vontade do governo Bolsonaro, né, ainda tem aí mais um anúncio aí que não vai ser paga a segunda parcela, ou que o governo não sabia que tinha tantos trabalhadores informais no país. Parece brincadeira, porque um governo que comenta, né, a discussão dos informais no país, não saber que tem tantos informais. E aí, eu quero trazer para o caso das subnotificações, porque tem muito mais doentes do que o próprio governo informa. Aqui em Minas Gerais também tem isso. Nos Correios, a empresa, em vários lugares, ainda não forneceu equipamentos de proteção individual para os trabalhadores, e os trabalhadores estão desprotegidos, descumprindo aí, né, medidas judiciais já ganhas lá atrás, e também colocando, né, na ordem do dia que o lucro vale muito mais que a vida das pessoas. Então, esse debate é importante para a gente entender como é que nós vamos ter que lidar com isso. Nos Correios, a gente, além da falta de EPIs, além dos casos de subnotificação, a gente está travando também uma luta jurídica incansável aí para poder tentar manter, né, os mínimos direitos, as mínimas proteções dos trabalhadores. E aí, para ir concluindo a minha fala, dizer que esse debate sobre a importância dos serviços públicos diante da pandemia é de extrema importância, porque somente o serviço público, né, somente o serviço público é capaz de combater uma pandemia desse tamanho. O serviço público é o único capaz de manter aí, né, a população com o seu atendimento.
e a importância não só que dos Correios como serviços como serviço que tem a sua parte do serviço essencial, de garantir distribuição de medicamentos, remédios, vacinas e tudo mais, mas a pesquisa nas universidades públicas, né, todo o trabalho de processamento de dados dentro do CERN, da TAPREV e outras empresas públicas, todo o trabalho, né, de distribuição de energia, como é o trabalho da CEMIG, aqui em Minas Gerais, né, e todo o trabalho, né, exemplar que vem aí o SUS fazendo, mesmo com todos os ataques que ele já sofreu até hoje, mesmo com todos os ataques nos seus recursos, a emenda constitucional 95, que retirou, né, recursos do SUS, que hoje, né, luta com o que pode, né, e muitos trabalhadores trabalhando sem conseguir cumprir a sua jornada inteira, né, com os EPIs necessários, isso gera contaminação dos trabalhadores. Então, essa é a hora da população trazer o debate de fortalecimento dos serviços públicos, trazer um debate de organização para estatização de todos os serviços que já foram privatizados, né? E, finalizando, dizer que o Correio está nesse bojo, né? O Correio ele trata do serviço que também é essencial no país e, junto com as demais categorias, traz esse debate da importância dos serviços públicos para toda a população brasileira. Então, dizer aqui para todo mundo, né, valorizar os serviços públicos, tratar aí de forma bem solidária todos os trabalhadores aí que estão na linha de frente nesse combate à pandemia, e estou à disposição aqui para as dúvidas dos internautas aí que tiver, para a gente esclarecer qualquer tipo de questão que ficou aí. Muito obrigado, Sara. Obrigada, companheiro Robson. Só lembrando, estamos ao vivo aqui na live do Sintec MG, debatendo os serviços públicos e a pandemia. Você que está assistindo de casa pode participar com a gente. Já estou vendo que tem um monte de comentário aqui, galera do Concórdia lá, a Kelly dando um alô. Tem a galera da Paraíba, já tem gente da Paraíba aqui, também junto com a gente. Bom, vamos passar a palavra agora para a companheira Rosane Cordeiro, que é a coordenadora administrativa do Sindades MG. Companheira, com você. Seu microfone está desligado. Só um instante, desculpem. Boa noite a todos. Eu queria, de antemão, agradecer o convite do Sintec MG para participar deste debate. Nós, de tecnologia da informação, temos vivido um drama que é a inclusão do SERPRO e da DataPrev, empresas públicas tão importantes no cenário nacional, no rol de empresas a serem privatizadas pelo governo Bolsonaro. Mesmo neste caos da pandemia e neste caos econômico que envolve aí o mundo inteiro, o governo Bolsonaro persiste na sua sanha de colocar um cronograma de privatização onde está em pauta a privatização do SERPRO e da DataPrev para o ano de 2021. Essa realidade é uma realidade que abrange outras tantas empresas públicas importantes nacionais, e desde que isto foi anunciado, nós estamos aí num processo de denúncia dessa política de privatização.
O SERPRO é uma empresa pública muito importante no cenário nacional. Ela tem mais de 4.000 sistemas desenvolvidos e que dão sustentação ao processo de decisão administrativa a nível de governo, né? E os dados armazenados nos servidores do SERPRO são dados da população brasileira, dados das pessoas físicas, dados das pessoas jurídicas, e colocar essa realidade, esse universo de informações na mão da iniciativa privada seria um verdadeiro crime, porque trata-se de informações de segurança nacional, né? E nós, obviamente, somos contrários a este projeto. A mesma situação acontece com a Dataprev. A Dataprev tem armazenado em seus servidores os dados da população desde o dia de nascimento, com a certidão de nascimento, até a morte, com a certidão de óbito. E toda a vida laboral do trabalhador encontra-se armazenado nestes servidores. Adoecimentos que o trabalhador teve, afastamentos por problema de saúde que teve ao longo da vida, né, são informações que estão ali guardadas. Imagina o ouro que isto representa na mão da iniciativa privada. Então, essa realidade de privatização é uma realidade que nós temos que lutar contra ela, né? E já estamos travando a luta aí, as diversas categorias que enfrentam este processo de ataque. Em relação à situação da pandemia, especificamente, estas duas empresas estão sendo, né, super importantes no sentido de municiar o governo no desenvolvimento do seu trabalho. Por exemplo, o SERPRO disponibilizou gratuitamente uma solução de biometria, a BioValid, que é um sistema que faz reconhecimento facial e, ao mesmo tempo, gera um token temporário vinculado ao CPF da pessoa, que dispensa o uso de certificação digital para dar validade jurídica a uma transação. Esse sistema facilita o relacionamento do cidadão com o governo ou empresas, né, e já está disponível para garantir agilidade e segurança ao atendimento nas tarefas municipais. A nível do Ministério da Saúde, por exemplo, o Ministério está estudando a utilização do BioValid para autenticar atestados médicos firmados por meio de telemedicina, né, quando o paciente é atendido à distância, por videoconferência. Também existe a tendência de ser aplicado o reconhecimento facial para autenticação da plataforma gov.br, né, que é a plataforma do governo. Enfim, o SERPRO também ampliou a capacidade da rede Infovia Brasília para o Ministério da Saúde e outros ministérios. Esta rede Infovia integra diversos órgãos do governo,
foi ampliada para permitir a maior capacidade de comunicação no Ministério da Saúde diante da pandemia e para permitir acesso às informações referentes ao Covid-19, né? Desde do dia 18 de março, o SERPRO tem oferecido acesso à internet e conectividade com a rede Infovia a 10 gigabytes por segundo, né, possibilitando aí escoar as informações dos departamentos de auditoria do SUS, do Ministério da Saúde, aumentou também, né, a banda larga da Polícia Federal, imprensa oficial, Fundação da Previdência Complementar, do Exército, né, brasileiro, enfim, são muitos dados. Por exemplo, colocou no ar o Vamos Vencer, que é um espaço dedicado ao setor produtivo, né, um canal destinado a oferecer informações sobre produtividade, da Secretaria Especial de Produtividade e Emprego, né, informações para as empresas, como crédito, segurança e garantias, fôlego ao fluxo de caixa. Em relação à MP 937, por exemplo, dados referentes à questão da flexibilização, redução de jornada de trabalho, suspensão de contrato de trabalho, entre outras, né? Outro aspecto, outro sistema, né, outra funcionalidade que o SERPRO disponibilizou aí o aplicativo InfraBR, que possibilita aos profissionais caminhoneiros identificar onde estão localizados nas rodovias os serviços essenciais para o exercício de sua profissão, e também fez aí uma modificação, né, nesse sistema, que permite ao profissional identificar nas estradas, restaurantes, postos combustíveis, borracharias, oficinas e lojas de autopeças, e também identificar onde estão os postos de atendimento que estão distribuindo kits de higiene e de alimentação. Isso foi disponibilizado desde a sexta-feira, agora, dia 27, né? Enfim, são muitas ações que a empresa teve no sentido de estar oferecendo aí condições para que o governo tome as decisões, esteja com as informações totalmente atualizadas para o desenvolvimento do trabalho. Posteriormente, nós vamos, na sequência do debate aí, discorrer sobre a DataPrev. Boa noite a todos, muito obrigada por enquanto. Obrigada, companheira Rosane. Bom, gente, aqui a galera tem um monte de gente mandando mensagens. Antes da gente chamar a Eliane para falar, vamos só passar alguns pontos. O pessoal do MAB está presente aqui, Sônia deu um alô, Jussara Rocha mandando parabéns, Marcinha falando aqui, ó, DataPrev e SERPRO são empresas públicas de TI fundamentais na vida da população brasileira e agora, principalmente, não a privatização. Também está aqui com a gente a deputada estadual Beatriz Cerqueira, Beatriz, que durante todo esse ano fez uma série de audiências públicas contra a privatização dos Correios, contra o fechamento da DataPrev, contra as emissões, estão sempre junto com a gente. CUT Minas presente, Pentec também mandou um alô, o secretário de Comunicação Emerson, está aqui o professor Sérgio Rodrigues, lá da Paraíba. Então, no decorrer da live, a gente vai mandando os alôs da galera. Não esqueçam de mandar suas perguntas, tá?
Convido agora a companheira Eliene para fazer sua exposição. Companheiras, palavra sua. Boa noite a todos e todas. Queria começar agradecendo ao Sintect pelo convite, né, para essa oportunidade de fazer um debate sobre o serviço público e a nossa condição nesse momento, né, como servidores públicos diante da pandemia. E dizer assim que eu queria fazer minha fala um pouco trazendo 3 questões para a gente pensar a dimensão do debate do sistema público em relação à pandemia, claro, porque é o momento que a gente está vivendo, é a situação que a gente está vivendo nessa condição agora, que é emergente, mas pensar para além disso, porque a pandemia, na verdade, é uma parte, né? Ela acirra uma crise, mas ela não é necessariamente apenas ela a crise, né? Queria enfocar minha fala aqui a partir de 3 pontos, né? Que é para a gente entender qual é o lugar, né, do serviço público nessa conjuntura mais ampla. E eu queria começar falando, a partir desses 3 pontos, sobre 3 grandes, a gente chamaria de falsas verdades, né, ou de como a professora Maria de Lourdes Nozella chama de belas mentiras, né? O que são as falsas verdades ou belas mentiras? É aquele conjunto de discursos, né, reproduzidos socialmente como verdades, que na verdade não são verdades. E que a pandemia está se encarregando de desconstruir todos eles, né? Então, a pandemia está colocando abaixo todos esses discursos que foram reproduzidos como ideias verdadeiras ou belas mentiras, né? Como diz a professora Nozella, mas que na verdade são falsas verdades, né? E que as pessoas vão assimilando como se fossem verdades, mas que não são. Então, eu queria falar sobre 3, né? São muitas, mas eu queria falar sobre 3, espero que o nosso tempo permita aqui. E nesses 3 aqui, acho que envolve tanto o debate do SERPRO, como a Rosane trouxe, dos Correios, como o Robson trouxe, mas também das universidades e das escolas públicas no geral, né? Porque envolve o debate da pesquisa, da universidade, das escolas no seu conjunto. A primeira grande, a bela verdade, ou a falsa mentira, né? É de que o serviço público não funciona e que o sistema privado é a melhor alternativa. A crise do coronavírus foi a primeira coisa que colocou isso abaixo, né? Porque nós começamos a entender, né, que, na verdade, o que dá sustentação para toda a discussão da sociedade como um todo é o sistema público. Seja através da pesquisa, né, que hoje é o grande elemento que sustenta o debate das alternativas de sobrevivência da população em relação ao coronavírus, mas principalmente em relação a todo o debate do SUS e da sustentação do SUS, né? Então, acho que esse é um elemento fundamental para a gente entender. Quando a gente vai estudar a escola, a universidade, né, a gente sempre vai encontrar as pessoas reproduzindo uma ideia de que o privado funciona melhor do que o público. A escola pública é mais precária do que o privado, o ensino público é pior do que o privado. E assim vale para a universidade, e assim vale, inclusive, para muitas outras questões. Mas qual é a discussão de fundo que essa mentira traz, né? É que é um grande discurso para reafirmar a privatização. Agora, quando a gente está fazendo o debate da pandemia, né, qual é o elemento central, né, dessa discussão? A pesquisa. Quem faz pesquisa nesse país que vai gerar vacinas, remédios e proteção para todas as pessoas? As fundações e as universidades públicas. Por quê? Porque elas estão comprometidas com o sistema de universalização de direitos. Por que muitas empresas disputam as pesquisas? Porque elas querem comprar esses dados e vender esses dados para ganhar dinheiro. E nós defendemos que a universidade, que a pesquisa seja pública para garantir, de fato, que esse sistema seja acessível a toda a população. Quando a gente discute a escola pública no geral, a escola de educação básica, a gente sempre diz assim, não, mas a escola privada é mais importante ou mais de melhor qualidade do que a pública. As civis militares são mais eficientes do que as outras. Na verdade, é um grande discurso, né, para vender uma estratégia de privatização. Então, eu acho que esses elementos são muito importantes para a gente desconstruir essa primeira mentira,
né, que o coronavírus consegue colocar abaixo, né, quando a gente chega numa crise onde o capital não dá conta de responder, né, o mercado não dá conta de responder. Então, essa é uma primeira questão. A segunda questão tem a ver com vários outros pontos, né, que a gente está discutindo hoje em relação à escola. Né? O professor Luiz Carlos de Freitas fala que a discussão que está sendo colocada como alternativa à escola presencial são as plataformas digitais em EAD, que nós já sabemos, né, como vocês devem ter acompanhado em muitos dos materiais da LPS, né, que a gente está discutindo muito sobre isso, de que a EAD, além dela ser uma reafirmação da desigualdade, porque 47% da população não tem acesso à internet, né, as crianças não têm computador em casa, mas ainda assim a gente está criando como alternativa a EAD. O que está por trás dessa defesa? Um grande sistema de mercado, que é empresas, fundações privadas vendendo uma estrutura, né, à distância de plataformas digitais, de conteúdo para as pessoas fazerem à distância. Ou seja, gente, nós estamos permeados o tempo todo de uma ideia, né, da disputa do Estado em nome da privatização. Então, eu queria fechar falando sobre isso para dar tempo de falar rapidinho dos outros dois. A segunda é a segunda mentira, né, ou a bela verdade reproduzida, que é uma falsa verdade, né, é que as empresas privadas, o sistema, o mercado não precisa do Estado. Essa foi uma grande mentira, né, vendida como uma grande verdade, que na verdade a gente sabe, né, que o Estado está sendo o tempo todo solicitado, barganhado e negociado para sustentar as empresas privadas. Né? Essa ideia de que o neoliberalismo fez uma grande estratégia de que o Estado precisa ser mínimo, né? Mínimo para garantir as condições de sua sobrevivência e que todo mundo tem que garantir os seus modos de viver, é uma grande mentira. Se a gente for analisar a reforma da Previdência, por exemplo, o que é a reforma da Previdência? É a desestatização da responsabilidade pela aposentadoria e a entrega para o sistema bancário. O que é a reforma trabalhista, se não uma retirada de direitos dos trabalhadores e um aumento das vantagens para as empresas e para os empregados? Ou seja, no meio da pandemia, a gente percebeu que o Estado precisa o tempo todo, né, que as empresas privadas precisam o tempo todo do Estado para sobreviver. Seja de subvenções, seja de isenção, seja de apoio, ou seja de R$1 trilhão, como aconteceu do subsídio do governo para os bancos para se sustentarem. Então, essa é uma outra bela mentira, né, ou uma falsa verdade que é reproduzida por aí, e que agora a pandemia, de novo, nos colocou no questionamento, isso não é uma verdade. Né, porque todo o mercado recorre ao Estado para isso. E o papel da mídia nesse universo nesse cenário todo, é nos convencer dessas belas, né, mentiras. Né? E um terceiro, né, eu estou vendo aqui que talvez o meu tempo já esteja acabando, é de que, assim, uma ideia que é reproduzida o tempo todo de que no sistema capitalista vence aquele que trabalha mais e que se esforça mais. E que o sistema socialista, que uma sociedade mais socialista, é apenas um monte de pessoas tentando se apoderar do Estado. Então, sobre isso, eu acho que a gente tem, de novo, a pandemia para nos dar a seguinte lição. Quando a gente vai discutir sistema capitalista e redução do Estado, isso é redução do Estado para as políticas sociais de sustentação das pessoas, seja de saúde, seja de educação, seja de assistência social, todas elas. Mas que o Estado precisa se manter máximo, grande, na sua estrutura para sustentar o mercado. Então, essas falsas, né, ideias que são reproduzidas aí, elas nos colocam no desafio de pensar que a pandemia é um grande momento para a gente repensar como a gente foi sendo enganado, né, a todo momento sobre essas questões. Porque imagina, quando a gente diz que no sistema capitalista as pessoas são pobres porque querem, né, a famosa ideia da meritocracia, então se você se esforça, você se dá bem, você cresce na vida, você enriquece.
Aí eu pergunto se uma mãe de família que deixa seus filhos na sua casa às 5 da manhã para trabalhar de empregada doméstica, trabalha o dia inteiro, vai no ônibus, chega às 8 da noite e volta para casa e chega às 10. Ela não trabalha? Ela vai sair dessa condição? Não, porque no sistema capitalista existe uma coisa chamada hierarquia social. Para existir ricos, que o sistema defende e alimenta, precisa existir pobres. Então, essa ideia de que no sistema capitalista todos nós estamos na mesma condição é uma grande mentira, né? Porque agora o papel do Estado, que deveria garantir as condições mínimas de sobrevivência, ele está muito mais preocupado em manter os privilégios desses ricos, né? Então, a gente precisa pensar que essas questões são muito importantes para a gente pensar a universidade, pensar os Correios e pensar o CEP, porque eles estão na mesma condição, porque é uma grande cortina de informações para desqualificar esse sistema para que ele seja privatizado, para que, mais uma vez, uma meia dúzia de pessoas lucrem com aquilo que o Estado construiu, né? Quando a gente pensa a estrutura de Correio, as estruturas das universidades e a estrutura do CEP, nós estamos falando de uma grande máquina construída com serviço público, e que se discute a possibilidade de colocar nas mãos da iniciativa privada. Ou seja, para finalizar, a pandemia nos serviu para uma coisa clara e evidente. As 3 verdades reproduzidas, elas nada mais são do que uma forma de convencer a sociedade de uma mentira e beneficiar um grupo de empresários, e é nesse sentido que a gente precisa fazer o debate do sistema público, porque quem sustenta hoje o debate, as condições de sobrevivência e toda a ciência é o sistema público, e a gente tem que fazer essa reflexão para a gente não cair na falsa verdade de que parece que a gente pode encontrar uma solução, né, mas que essa solução é individual. Não, ela é coletiva. E acho que esse é o grande papel das instituições públicas, né, de pautar isso e de trazer essa discussão e desnivelar, né, esse cenário que parece tão adverso, né, mas que acaba reforçando todas as mentiras que a gente ouviu, né, ou desconstruindo as mentiras que a gente ouviu como verdades a vida inteira. Obrigada e vamos continuar o debate. Obrigada, Eliane. Bom, gente, só lembrando que esse nosso encontro aqui, ele é semanal. Então, a partir de agora, toda quarta-feira, 19 horas, vocês vêm aqui encontrar com a gente, que a gente vai sempre trazer um debate de alta qualidade e de extrema importância para a sociedade. E outra coisa, não esqueçam, vocês podem seguir a gente nas redes sociais, podem acessar nosso site, o site do Sintec MG, sintecmg.org.br, sindados-mg.org.br. A gente também está nas redes sociais, Instagram, Facebook, lutapelosocialismo.org.br. Então, não deixa de seguir a gente e acompanhar, que tem sempre notícia, tá? Bom, vamos entrar agora com a participação da galera de casa, que já tem um monte de gente mandando perguntas, pessoal mandando alô. Vou começar aqui, companheira Eliane, o pessoal fez a seguinte pergunta aqui para você. Queria saber da companheira da UNB qual a relação entre a pandemia atual e a aplicação da educação à distância enquanto política nacional. Então, uma ótima pergunta, Felipe, e a pergunta talvez, para nós hoje da educação, uma pergunta bastante provocativa, né? Uma vez que o Conselho Nacional de Educação aprovou ontem, né? Inclusive tem uma matéria da LPS que eu recomendo que as pessoas leiam, um parecer que autoriza, né, ou que recomenda, né, o Conselho Nacional de Educação recomenda que as atividades escolares sejam feitas à distância, né? E aí eu comecei, na minha fala anterior, a levantar essa bola, porque ela é uma bola bastante importante de ser feita. Primeiro, que a primeira coisa que o governo federal fez foi flexibilizar uma coisa que a gente tem na Constituição e na LDB, que nós somos obrigados, enquanto professores, né, seja de universidade de escola básica, a ter 800 horas aulas ano, né, 800 horas de aula,
E essas 800 horas devem ser dadas em 200 dias letivos para a escola de educação básica. O que o governo fez no início da pandemia? Olha, nós vamos aqui resolver uma situação. Nós vamos manter as 800 horas e vamos flexibilizar o número de dias, já que as crianças não podem ir para a escola, porque as escolas estão fechadas, por conta da proteção. O que acontece com essa ação específica, quando ele faz isso? Ele diz o seguinte, tá, eu vou ter 800 horas e tenho menos dias. O que eu vou fazer? Como é que eu vou resolver essa equação? Eu vou trabalhar à distância. Eu vou fazer atividades remotas para as crianças fazerem em casa. Qual é o problema dessa situação básica? Primeiro, nós temos quase metade da população que não tem internet em casa. Nós temos quase metade da população que não tem computador em casa. Ou seja, no final das contas, quem vai ter acesso à atividade remota? Essa é uma primeira questão. Classe média. A classe média. As pessoas que estão no nível social, onde mal têm o que comer, com certeza não terão, nesse momento, investimento para internet ou computador para fazer as atividades remotas da escola. Ou o que está acontecendo no Brasil, a diretoria define a atividade e o professor vai na casa do aluno entregar a atividade para o aluno fazer. Ou seja, é uma ideia de que a gente resolve o problema, mas não resolve. A gente faz de conta que resolveu. Essa é uma primeira questão que, na nossa percepção, só aumenta as desigualdades, não resolve. Fazer de conta que os alunos vão aprender não é uma forma de resolver o problema. E para muita gente, vai ser uma maneira de maquiar uma situação. Além do mais, as mães e os pais estão lutando para sobreviver. Eles não estão preparados para ensinar os seus filhos. Eles não têm condição de ensinar os seus filhos durante a pandemia. Né? Por várias e N questões que não precisa repetir aqui, que a maioria das pessoas vive essa situação e sabem disso. A segunda questão, para finalizar sobre isso, é o que eu falei antes das belas mentiras, né? Quem se beneficia com plataformas de educação à distância? Existe já, desde a aprovação da BNCC, uma grande mobilização de fundações e empresas privadas construindo plataformas para ensinar esse conteúdo. Ou seja, quem vai mediar essa educação à distância são as plataformas de empresas privadas. Ou seja, a escola continua pública, mas o investimento privado vai para fundações para garantir conteúdo e plataforma, que vai ser acessada por uma parte da população, inclusive, em idade escolar. Então, a discussão da educação da distância é muito complexa, porque parece que é somente a gente definir a atividade, mas não é. Eu, enquanto professora, não fiz uma formação para dar aula à distância, por exemplo. Né? Eu faço uma palestra à distância, faço um vídeo, mas eu não tenho preparação. Os meus alunos também não têm. E aí, de repente, a gente define que essa é a forma de aprender. Então, a gente, na verdade, está no momento em que o Estado, né, esse Estado neoliberal e privatista, aproveita a pandemia para simplesmente empurrar, obrigar uma forma de fazer ensino que tem resistência dos educadores, dos sindicatos, das organizações de luta pela educação, porque quem conhece a educação brasileira na sua base sabe que não funciona. Mas o Estado aproveita a pandemia para botar a goela abaixo dos educadores uma forma de fazer, privatizando por dentro a educação brasileira. Obrigada, companheira. Bom, o pessoal aqui está comentando muito, inclusive a Ellen Souza aqui falou bastante sobre a DataPrev. Vamos pegar a Rosane, companheira Rosane, ó, o pessoal está perguntando. O que a DataPrev tem desenvolvido diante da pandemia? Que foi instituído aí por votação no Congresso Nacional, né, que, aliás, o governo Bolsonaro está dizendo que é ele que está concedendo esse benefício, mas, na verdade, esse benefício foi um debate no Congresso Nacional, né, e foi aprovado no Congresso Nacional. A DataPrev, ela
processou mais de 95% já destes requerimentos. Deu um problema relativamente ao CPF, que muitas pessoas estavam com CPFs inativos, e aí a dobradinha do SERPRO com o Dataprev, o SERPRO reprocessou 13,6 milhões de CPFs, né, para resolver o problema. Os sistemas da Dataprev apoiaram a concessão de benefícios emergenciais aos trabalhadores formais, né, com a MP 936, de 1º de abril, né, essa MP prevê a situação de redução de jornada de trabalho com redução de salário, a situação de suspensão de contrato de trabalho, e todos esses dados aí estão sendo processados, né, pela Dataprev, né? O programa que engloba as medidas do Ministério da Economia no enfrentamento à pandemia prevê a criação do benefício emergencial de preservação de emprego e renda, né, que será concedido quando houver acordos. A Dataprev está também no suporte ao governo nesse aspecto. A expectativa do governo, por exemplo, é de que mais de 24 milhões de trabalhadores sejam alcançados por essa situação aí de redução de jornada com redução de salário, de suspensão de contrato de trabalho, e para isso o governo colocou no ar o site através da Dataprev, né, o portal de desenvolvimento da Dataprev do Ministério da Economia tem acesso às informações sobre o programa e sobre como proceder. Os acordos, quando são firmados, né, na nossa categoria, por exemplo, muitas empresas de informática estão procurando o sindicato para redução de jornada com redução de salário, para assim, para se valer aí dessa MP 936, o que nós estamos tratando no sindicato, inclusive procurando minimizar as perdas para os trabalhadores, né? A Dataprev é que está no suporte em termos de dados trabalhistas, né, para alimentar aí os sistemas do governo. Enfim, são duas empresas de grande importância pelo armazenamento de dados que tem, e que é por causa delas que o governo, inclusive, está tendo condição de dar andamento aí a uma série de medidas administrativas relativas à pandemia do Covid-19, né? São os servidores do SERPRO e da Dataprev, né, os grandes computadores do SERPRO e da Dataprev, que armazenam estes dados. Imaginem vocês se estivesse na mão da iniciativa privada, num caos social, que é esse que nós estamos vivendo no Brasil agora, né? Então, é muito importante, né, a gente ter a compreensão do que representa o SERPRO e a Dataprev, porque os trabalhadores, as pessoas de um modo geral, não têm esta dimensão do que essas empresas fazem, né? Qual é o trabalho que elas desenvolvem. Dataprev, por exemplo,
processa a folha dos aposentados, milhões de aposentados do país, sem um dia de atraso, né? E as pessoas não sabem disso, acha que é o governo e no achar que é o governo, não tem a dimensão de que é esta empresa de tecnologia da informação que faz esse importante trabalho para os trabalhadores brasileiros do nosso país. Obrigada, companheira Rosane. Companheiro Robson, a Maria Dolores está falando o seguinte, ó, Paulo Guedes disse que os servidores públicos devem se sacrificar, assim como o resto dos trabalhadores, e pediu para você comentar como os servidores públicos estão à frente da proteção estatal à população. Seu microfone está desligado. Seu microfone está desligado, Robson. Essa declaração do Paulo Guedes, ela é emblemática, né? Porque o Paulo Guedes, ele sempre foi... Paulo Guedes, ele sempre foi contra os servidores públicos, né? Já chamou os servidores de parasitas, já fez todo tipo de colocação, mas a intenção dele, o negócio dele não é pessoal, né? O negócio dele é que ele segue as orientações internacionais para levar todas as empresas estatais aqui para privatização, né? Que é isso que o capital internacional quer com o Brasil. É isso que eles querem com os Correios. Então, essa declaração do Paulo Guedes, ela mostra, né, mais uma declaração dele contra os serviços públicos, né, inclusive nesse momento em que os serviços públicos estão salvando a população. Né? Você vê um total desrespeito. Inclusive, ele próprio e a equipe do governo Bolsonaro soltou uma nota sobre privatização dos serviços estatais semana passada. Ou seja, os serviços que estão atuando na linha de frente contra a pandemia, conseguindo garantir para a população, né? Se não fosse o próprio governo, porque aqui é uma luta do Estado contra o governo. O governo está contra o Estado brasileiro, né? Essa coisa de colocar as pessoas para a rua para poder se contaminar, lógico, os pobres, né, não os ricos, né, é o que mostra, né, o que é esse sistema de desigualdade que chama capitalismo. Então, assim, contra o Correio, Paulo Guedes já fez diversas declarações, né, contra todas as outras empresas estatais, e também, não só nacional, mas trazendo aqui para o estado de Minas Gerais, por exemplo, né? Porque nós sabemos muito bem o que é privatização, né? Privatização é a Vale do Rio Doce, né? A Vale, que assassinou centenas de trabalhadores e até agora não pagou pelo seu crime, né? Isso é privatização, né? Então, a gente tem demonstrações bem emblemáticas de privatização e que o povo brasileiro ele deve lutar para manter suas empresas públicas. Aqui em Minas Gerais também, a gente tem todo o ataque à educação. O companheiro Eliane falou da educação. Aqui, os trabalhadores do Sindicato Único da Educação aqui de Minas, o Sindiúte, estão numa luta, né, encarniçada e contra o governo Zema. O governo que debocha dos trabalhadores, né, não cumpre a Constituição do Estado, não paga o piso salarial dos professores, e o ataque a qualquer serviço público é um ataque a todas as categorias, é um ataque a toda a população. Então,
a gente precisa se manter alerta, né? Sobretudo diante dessas trocas aí de ministros, né? Que o novo ministro da Saúde já se mostrou totalmente favorável aí, né? À flexibilização do isolamento e está caminhando para isso. Então, a classe trabalhadora, a gente tem que pensar na organização, né? De uma greve geral, por tempo indeterminado, que garanta o direito das pessoas ficarem em isolamento. Porque, nesse momento, o Estado deve garantir o bem-estar das pessoas. É isso que está na Constituição. Então, nem o governo cumpre, nem o governo estadual cumpre a Constituição. Então, é assim, é um ataque deliberado contra os serviços públicos para entregar toda a nossa riqueza do nosso país nas mãos dos capitalistas internacionais. Então, importante esse debate do Correio que está presente aí nos mais de 5.500 municípios, que leva aí todas as mensagens a toda a população brasileira, que vai onde estradas não vão, que leva todos os medicamentos, que contribui com a distribuição de livro didático, com a educação brasileira, e está sendo atacado para ser privatizado, para ser entregue para iniciativa privada. Todas as empresas, como Correios, Petrobras, que está sendo duramente atacada, agora os investidores estão aí correndo, né? O petróleo está todo encalhado aí em todas as partes do mundo, e aí anunciaram já que não vão comprar mais as refinarias. Mas isso é só momentâneo. Os capitalistas estão de olho em todo o sistema de mineral do nosso país, né? E todo o sistema de dados. Importantíssimo que a companheira Rosane está aqui fazendo esse debate, porque os dados das pessoas hoje valem muito mais do que qualquer ouro e qualquer petróleo. E no mundo, os grandes capitalistas sabem disso e sabem como manipular esses dados contra a população para aumentar ainda mais a exploração do povo brasileiro. Acho que é isso. Obrigada, companheiro Robson. Bom, gente, a gente já está indo para o final da nossa live, mas só para registrar aqui a presença dos companheiros do Sintect PB, que estão aqui na nossa live, ativos. Isabela, lá do Correio da Bahia. Maria Rosário, professora aqui da UFMG, deu um alô para a gente. O Reinaldo falando não à privatização. Cleide Donária publicou aqui, serviços públicos sustentam todos os setores essenciais para a população, não ao sucateamento do SUS, não às privatizações das estatais. Bom, gente, vou chamar agora para o encerramento. Queria que a companheira Rosane começasse, fizesse sua fala para a gente fechando nossa atividade. Rosane. Rosane, seu microfone está desligado. Desculpa, gente. Eu não poderia perder a oportunidade desta live, principalmente porque nós temos aí a nossa deputada Beatriz Cerqueira assistindo, dizer que dentro da política, dando sequência à política de tentativa de privatização da Dataprev, a empresa fechou 20 regionais. Entre as 20 regionais que ela fechou aqui a regional de Minas Gerais, né? Nós estamos na luta para conseguir a cessão dos trabalhadores para outros órgãos públicos, trabalhadores importantes que os órgãos, inclusive, analisaram currículos, analisaram a história destes trabalhadores e entendem que é importante incorporá-los, mas nós estamos enfrentando a dificuldade nessa incorporação desses trabalhadores. Estamos aí na luta por essa sessão. Porque não queremos, né, a demissão desses trabalhadores. Tivemos de ir à justiça, conseguimos uma liminar, essa liminar está valendo, foi prorrogada por 60 dias, enfim, é a batalha aí pela preservação dos empregos dos trabalhadores. Estes trabalhadores que, com certeza,
estão fazendo falta na luta contra a pandemia do Covid-19, no atendimento junto à Dataprev, né, o trabalho que eles desenvolviam no sentido de dar sustentação aí para as necessidades governamentais. Estes trabalhadores importantes, né, são quase 500 trabalhadores nacionais que estão fora da Dataprev nesse momento e que, com certeza, estariam contribuindo e muito no desenvolvimento desse trabalho. Então, fica aí a denúncia, né, e a luta contra a privatização do SERPRO, da Dataprev, de todas as empresas públicas, é uma luta que nós não podemos permitir, né? Nós não podemos permitir que essas privatizações aconteçam. E portanto, importantíssimo unificarmos os trabalhadores, unificarmos a esquerda, construirmos uma frente única da esquerda, frente única de trabalhadores contra essa política de ataques do governo Bolsonaro e em defesa das nossas empresas públicas. São elas que estão dando suporte ao governo no desenvolvimento do trabalho que está sendo feito no nosso país. Obrigada, companheira Rosane. Bom, só registrar aqui a presença do Sindicato dos Petroleiros de Minas Gerais, do Sindipetro, presente aqui na nossa live. Também atuamos juntos, fazendo várias atividades em conjunto nesse ano de lutas intensas. Bom, passar a palavra para o companheiro Robson, para ele fazer as suas considerações finais. Robson. Bom, primeiro agradecer, né, a toda a organização aí da nossa live, né, nossos companheiros que estão aí por trás dos celulares, né, dos computadores, e agradecer a participação da companheira Eliene, que falou aí muito bem pela educação, né, e da importância da educação, né, e a companheira Rosane, que sempre também está disposta aí a fazer esse debate com a gente, numa parceria de luta, né? E dizer que a gente está caminhando aí para um fim do isolamento. Então, os trabalhadores eles têm que se manter mobilizados, a gente tem que buscar as outras categorias, como a companheira Rosane falou, para a gente organizar de fato uma luta entre categorias que a gente possa fazer uma pressão, tanto no governo federal quanto no governo estadual, para defender, né, os direitos da classe trabalhadora. Então, agradecer aqui, de coração, o pessoal que participou, e que na quarta-feira, que vem às 19 horas, a gente vai estar de volta. Aproveitar e falar com o pessoal aí que está acompanhando para se filiar ao sindicato, né? Se filiar aos sindicatos, importante a organização da classe trabalhadora, e que os trabalhadores devem estar juntos, sim, com os sindicatos, para poder organizar essa luta aí, e logo, logo, a gente vai ter que travar contra todos esses ataques que estão sendo colocados. Muito obrigado. Obrigado, Robson. Eliene, meu bem, você quase que eu pulei, desculpa aí. Sem problemas. Então, queria começar primeiro agradecendo, né, a oportunidade do convite pelo Sintect para fazer essa discussão, para participar dessa discussão com vocês. Acho que essa iniciativa que o Sintect está colocando é, de fato, uma iniciativa fundamental para a gente ter canais de discussão com segurança, com informações seguras, né, em tempos de fake news, né, ter canais seguros onde a gente tenha mais informações. Eu acho que isso é fantástico, isso tem sido um desafio muito grande da gente manter, né, toda a discussão que a gente tem feito em canais mais seguros, mais fidedignos à realidade dos trabalhadores, né, e não a gente ficar assistindo canais que reproduzem a ideia,
né, de um grupo em que a vida está sendo secundarizada. Então, eu queria parabenizar por participar dessa abertura. A segunda coisa é que eu queria ressaltar é que nós estamos num desafio. A gente não pode se iludir de que a pandemia mudou o projeto do governo, né? O projeto do governo Bolsonaro continua o mesmo, né? E privatização é o nome desse governo, né? E privatização, como o Robson falou, é precarização, é demissão, é redução de salário, é precarização das condições de trabalho. Então, assim, a gente não pode esquecer que, enquanto nós estamos lutando para que as pessoas não passem fome, né, com doações solidárias, com movimentos solidários, com muitas ações, o governo continua fazendo a sua política, né? E essa política está sendo de terra arrasada, porque aproveitando, enquanto as pessoas não têm o que comer, para continuar discutindo os processos de privatização que estão na pauta do governo, como foi dito aqui pelo Robson e pela Rosane. Então, acho que a gente não pode perder isso de vista. E, por último, dizer assim, gente, sigam os canais, né, dos trabalhadores, sigam o Sintec, vá no YouTube, né, o Robson não disse, a Sara não disse, vá lá no YouTube, curta o canal, se inscreva para receber as informações, vá em canais dos trabalhadores para curtir, para a gente poder ter audiência, para poder continuar mantendo debate. Nós temos que discutir muito isso, nós temos que começar a ter outros canais de comunicação que não as mídias, né, burguesas tradicionais, que reproduzem aquilo que interessa a um grupo, né, e não aos trabalhadores. Então, queria parabenizar pela iniciativa, me colocar à disposição para continuar esse debate, recomendar a leitura do material da LPS, que são muito bons, né, e faz muitas discussões na perspectiva dos trabalhadores, e dizer que estamos à disposição para essa luta aí, se for necessário, né, sempre e todos os dias. Parabenizar a todos aí, a Sara pela condução, né, e pela oportunidade. Muito obrigada. Obrigada, Eliane. Bom, gente, primeiro, a gente queria agradecer a presença de todo mundo. A participação do pessoal foi intensa. Infelizmente, pelo tempo, a gente não consegue ler todos os recados, mas muito obrigada pela participação. Eliane falou bem, curte nosso vídeo, deixa o comentário, porque aí o vídeo vai ficando lá em cima e a gente ajuda a ter uma maior divulgação. A participação de vocês é importantíssima. Então, lembrando, nosso encontro toda semana, sempre às quartas-feiras, 19 horas, tá? Aguarda aqui nas redes sociais, segue a gente lá, a gente vai disponibilizar o tema da próxima live. Muito obrigada a todos os expositores, foi um prazer, debate de alta qualidade, só agradecer. Boa noite, até a próxima, gente. Muito obrigada, boa noite.